Sendokai Sengate é um episódio especial de Sendokai Champions que serve como ponte entre a segunda e a terceira temporada da série, lançado em 31 de maio de 2025. Esse é um resumo que a IA do Google me dá quando eu pesquiso o que é Sendokai Sengate. E após já ter feito vídeo mostrando e contando a história desse episódio e também já ter postado uma fã-dublagem em português deste mesmo episódio, chegou o dia onde eu direi a minha opinião e passarei ponto a ponto desse exímio episódio de Sendokai. Desde já eu quero deixar claro, como eu acabei de falar, que esse vídeo vai se retratar apenas na minha opinião, já que eu já fiz um outro vídeo sendo totalmente neutro, apenas contando a história desse episódio. Então eu não quero ler nenhum tipo de comentário acabando com a minha vida depois de assistir esse vídeo, porque eu já deixei bem claro que é a minha opinião. Se você não concorda, meu amigo, faz parte. Mas eu não tô aqui para brincadeira, vamos começar logo essa análise. Bom, depois de toda a ladainha no começo do episódio, onde a Kotoki mostra o seu logo e a Champions, né, o logo da Champions que está patrocinando esse episódio, o episódio começa mostrando pra gente o Long criogenizado nessa espécie de hibernização na nave dele, o que não é explicado muito bem, porque ele simplesmente tinha caído no penhasco e depois no final da segunda temporada a gente viu que ele já estava lá com o robô dele, com a nave dele e raptou a Chloe. Mas aqui é estabelecido que o Long estava criogenizado, não sabemos há quanto tempo, e o capacete está falando com ele. E calma que a gente já vai chegar lá. Mas aí o capacete fala pra ele que ele já sabe o que tem que fazer e a gente descobre que o Long tem que pegar o mapa do Hakuro do Zaki. O Long sabe que não vai ser fácil fazer isso porque literalmente escolheu ser maligno, mas pasmem, em menos de 1 minuto de episódio nós temos um flashback da segunda temporada da luta entre o Zaki e o Long. E mano, a gente tem um flashback com uma cena da segunda temporada, literalmente a mesma cena com um efeito por cima. Sim, eles passaram 11 anos sem fazer absolutamente nada de Sendokai, e quando fazem um episódio novo de apenas 30 minutos, eles não são capazes de refazer uma cena para colocar o flashback no mesmo nível que a animação atual. Mas ok, continuando, tá de brincadeira, né, cara? Mano, vocês acabaram de colocar um flashback com cenas da segunda temporada de 2014 e 2 segundos depois vocês fazem a mesma coisa. Cara, não é possível que vocês não tenham a capacidade de animar de novo a cena e deixar a animação da mesma qualidade da atual, cara. Porque já não bastando colocar flashback, que é uma coisa bem cachorra para completar os 30 minutos do episódio, vocês sequer refizeram a animação, cara. Tá bom, eu vou manter a calma porque sequer deu 2 minutos de episódio, tá? Eu vou me acalmar. Depois disso a gente vê uma batalha interna do Long com o capacete, onde ele fala uma coisa, o capacete diz outra, e a gente chegou onde eu falei que a gente ia chegar. Nitidamente a gente vê que o Long tá nessa batalha interna de por que ele deve ser do bem ou do mal, que não faz sentido algum. Muita gente disse que o capacete tá falando com o Long. Será que é a Chrono Yacht falando com ele, que não sei o que? Mano, tem uma cena que é literalmente o Long olhando pro reflexo dele no espelho, onde ele tá conversando com o capacete, e aí o reflexo que aparece ali onde tá o capacete é o Long, como se ele estivesse usando o capacete conversando com ele mesmo, exemplificando bem claro que é 2 personalidades do Long, uma do bem e uma do mal. O que já não começa a fazer sentido por aqui, porque a gente lembra que no final da segunda temporada o Long nitidamente, claramente foi mostrado pra gente que o Long escolheu por conta própria ser maligno. Afinal, o Zaki foi, depois de tudo, ainda falou: Long, você ainda é nosso amigo, volta com a gente, vamos fazer o certo. Não, ele falou: não existe mais o Long. O Long morreu e pula do penhasco com o capacete. Ele escolheu ser maligno, ele escolheu fazer maldade. Então por que agora ele tá tendo essa batalha interna com ele mesmo, se ele é do bem ou se ele é do mal? Mano, isso não faz sentido algum, Kotoki, pelo amor de Deus. E aí fica nisso, né? O Long fala: não, eu sou do bem, e o capacete vai falar: não, você é do mal. E nesse vai e vem o Long simplesmente fala: não, tá bom, então eu sou do mal, pega e põe o capacete. E aí novamente lá vamos nós, né? A gente tem que ver essa cachorragem, porque toda essa cena que a gente viu até agora, ela se passa antes da Chloe ser raptada no cinema da segunda temporada, certo? Certo.
Então a gente vê que o Long coloca o capacete, pega o robô, entra, invade a Terra e vai até o cinema para raptar a Chloe. E novamente vem a cachorragem da Kotoki, que em 2 minutos já deu conta de colocar 3 flashbacks. E os 3 flashbacks são cenas repetidas da segunda temporada. Cara, isso é inacreditável, mano. Não é possível que ninguém questionou isso quando foi lançado, mano. Enfim, a gente vê o flashback do Long raptando a Chloe no cinema lá do último episódio da segunda temporada, com um filtro podre que a Kotoki colocou em cima. Eu não sei porque a Kotoki colocou esse efeito em cima dos flashbacks. Só pra dizer que é passado, mas pelo amor de Deus, cara, não é possível que vocês não tinham escolha melhor pra fazer, cara. Não é possível, mano. Ai, gente. E aí, depois de todo esse início, vem a abertura da série, que aí sim eu confesso, a abertura é boa, a trilha sonora é boa, é tão boa que te faz esquecer todas essas aberrações que vocês viram no início. E realmente ela, pra quem tá assistindo ali na emoção, no calor do momento, realmente acaba gostando. E agora sim o episódio começa de fato mostrando, né, lá o Kiet e a Fence do lado de fora do cinema, onde eles estavam lá no último episódio da segunda temporada, e o Zack sai correndo de dentro do cinema para avisar eles que a Chloe foi raptada pelo Long, que está com diversos robôs rodeando a Terra, com perigos, obviamente, ali rodeando toda aquela população. A Fence simplesmente decide brincar com o fato que a sua amiga acabou de ser raptada e que ela corre um sério risco de vida. Simplesmente ela decidiu brincar com isso. ¡Y se ha llevado a Chloe! Te dije que esto de las citas iba a acabar en dramita. Mas tudo bem, né? Tudo bem. E aí, a partir disso, eles vão pra colina, né? Pra aquela colina padrão que a gente já conhece, pra poder se transformar. Corta, somos levados pra Chloe dentro da nave e, meu Deus do céu, o que fizeram com o design da Chloe? Ela tá horrível. Mano, de verdade, cara, isso aqui pra mim tá muito feio. Muito feio. Disparado, ela é o pior design desse episódio. Meu Deus do céu. E é estranho, né? Porque ela foi raptada pelo Long e aí corta, ela já tá na nave, acompanhada dos outros robôs. O Long, sei lá onde foi parar. É muito estranho porque não é explicado pra gente. A gente não sabe o que aconteceu. O Long chegou lá, falou, toma a Chloe. Não sei, cara, não sei porque as coisas nesse episódio não é explicado pra gente. Fica por isso mesmo. E... ai, cara, vamos continuar. A Chloe é deixada em uma sala pelos robôs Zorn e ela vê que tem um mapa da nave dando a direção para ela sair da nave. E aqui nós temos que bater palmas para os roteiristas da Kotoki, porque a Chloe simplesmente disse, como é que eu vou sair daqui? Pum, aparece a forma dela sair dali da nave. Agora só falta uma fonte de energia para eu conseguir a minha armadura, hein? Pum, aparece a fonte de energia. Bom, fazer o que, né? Vamos bater palma aqui pros excelentíssimos profissionais roteiristas da Kotoki, né? E beleza, depois disso, novamente, voltamos pra colina com os Senkuns indo se transformar. E aí, cara, essa cena é um tapa tão grande na nossa cara. De verdade, é um tapa tão grande. Porque a gente passou 11 anos esperando essa bosta dessa continuação. E quando finalmente veio, a gente é obrigado a não ver os Senkuns se transformando. Eles simplesmente entram na fonte de energia e já saem transformados. Tipo, mano, velho, não é possível. Não é possível, tá ligado? Não,
não entra na minha cabeça. Porque isso, gente, isso era algo que era tipo a raiz de Sendokai, uma das raízes. Que beleza, que a gente já viu milhões de vezes. Mas a gente já viu milhares de vezes. Mas tem que ter, cara, porque é Sendokai. Isso é a raiz do Sendokai. É uma das coisas que é a raiz de Sendokai. Ele não ter simplesmente o fato dele se transformando. Mano, é a mesma coisa de você jogar fora tudo isso, velho. Não é possível. E outra coisa, lá na segunda temporada foi estabelecido pra gente que o portal, a energia precisava das irmãs Cronan pra se manter vivo. E aí, como deu todo aqueles BO com as Cronans, elas basicamente meio que morreram, né? A gente viu que os Senkuns tiveram dificuldades pra atravessar o portal pra voltar pra Terra, porque ele tava sumindo e não ia aparecer mais. O portal não está funcionando. Alguma coisa aconteceu com as Kronex. Ah, não. Sem o portal, os jovens estarão presos em Masara para sempre. E agora simplesmente eles se transformam, sem mais nem menos, a gente não sabe o porquê, já foram discutidos diversos motivos do porquê isso poderia acontecer na comunidade, enfim, às vezes realmente pode ser que dê realmente para isso acontecer, sem as irmãs Cronan realmente estarem ali, né, trabalhando efetivamente, mas pelo menos a gente teria que ter uma explicação sobre isso, né, porque o que foi estabelecido pra gente é que não daria mais, então meio que ficou vago, mais uma das coisas que a Kotoki simplesmente jogou, né, episódio e deixou por isso mesmo, né? E aí eles saem transformados, o Zack fala que vai pegar o Law na porrada e pum, a nave Zorn vai parar em outro lugar. Aí eles ficam, nossa, como que a gente vai fazer agora? Não sei o que lá. Aí a Chloe fala com o Zack, porque a Chloe tá transformada já lá na nave. Ela diz que tem alguém tentando ajudar ela lá, que não sei o que. O Zack fala pra ela ficar aí, que ela vai, que eles vão lá salvar ela e pipipi popopó. E aí o Zack descobre onde a nave está a partir do mapa do Hakuro, né? Corta a cena, eles já estão onde a nave Zorn está, o que não dá pra saber muito bem onde é isso, porque tava de dia, depois já tá de noite. É outra parte da Terra, a gente não sabe onde é, mas enfim, eles estão indo lá. E aí o Zack fala que ele vai pegar a frente para eles cobrirem o que é a Tia Fenzi, cobrirem ele. E aí entra algo que me incomoda demais nesse episódio, que é a Fenzi. A Fenzi simplesmente questiona o Zack falando, por que é sempre você que toma as decisões? E isso, cara, pra mim é inacreditável. É mais uma das coisas inacreditáveis que esse episódio tenta colocar e fazer a gente engolir. Oh, wow, menudo plan. Muy bien, señorita Negatividad. ¿Tienes algo constructivo que decir? Sí, ¿por qué siempre tenemos que hacer lo que dices tú? Porque yo soy el Hakuro. Por que raios a Fenzi está questionando a liderança do Zack? Hein? Me diz por quê? Ai, mas ela está questionando o plano ruim do Zack. Não. Ela não está questionando o plano ruim do Zack, porque senão ela teria falado, esse plano é ruim, vamos fazer tal coisa. Não, ela está questionando o porquê é ele que está tomando a liderança, o que não faz sentido nenhum. Beleza que o plano do Zack é ruim, que não faz sentido nenhum. O Zack, aliás, né, está agindo dessa forma, o que a gente já vai comentar sobre. Mas é literalmente a mesma Fenzi que no episódio lá onde o Zack acaba de lutar com o Long, onde os Kyuns estão todos machucados. O Zack fala que, nossa, já que, né, os Kyuns machucaram e vocês foram eliminados, vocês podem fazer parte da minha equipe e a gente lutar, né, até o final como equipe Kyuns. Aí, só que aí o Zack fala, isso se vocês me aceitarem na equipe de novo, porque o Zack sabe que fez cagada, né, que não sei o que. E aí a própria Fenzi diz que não tinha isso, porque ele era o Hakuro deles, ou seja, ele era o líder deles. A própria Fenzi falou isso no episódio. O editor vai buscar e vai colocar aí na tela pra vocês. Mas a própria Fenzi falou isso. Isso já é passado, cara. Mas é claro que aceitamos. Você sempre foi nosso Hakuro, Zack. Por que chegou aqui, que foi literalmente o quê? 3 dias depois disso tudo, e a Fenzi está questionando o Zack e a liderança dele? Me diz, por quê? Porque isso não faz sentido. Não faz sentido. Mais uma das coisas, né? Calma, Zack, calma, se mantém. Enfim, depois disso tudo, a gente vê os Senkuns
tentando entrar dentro da nave, né, e fugindo dos robôs que estão tentando acertar eles. E a gente vê uma cena completamente... Como eu posso descrever essa cena? Nossa, é legal mesmo ver os Senkuns ali batalhando, né, soltando poderes, ver eles ali brigando entre si para ver quem é melhor, enquanto a Chloe, amiga deles, está sendo raptada. Enfim, depois de toda essa papagaiada deles brigando entre si para ver quem é melhor e pipipipopopó, eles entram dentro da nave. E lá dentro eles começam a discutir para ver o que vão fazer novamente, né? Novamente, porque o Zack, por algum motivo, voltou a ser burro, ainda mais do que era na primeira temporada. Ele simplesmente não sabe formar um plano. E aí, novamente, vem a Fenzi com todo o questionamento dela. E pasmem, eles tiram no Jogen para ver qual vai ser o plano que eles precisam fazer. Enquanto isso, mano, cara, eu desisto. Eles estão tirando o jogo em pô, enquanto a amiga deles está sendo raptada lá no, sei lá na onde, mano. Eles não sabem qual que é o estado atual da amiga deles. Ela pode estar morrendo, eles estão já tirando o jogo em pô. Enfim, eles estão lá, né, tentando discutir qual vai ser o melhor plano, já tô falando errado. Enfim, eles estão lá tentando discutir para ver qual vai ser o melhor plano para eles fazerem lá, porque afinal o que eles precisam fazer é chutar o Do lá no gerador onde fica o 100 para poder explodir e a nave explodir junto. O que é literalmente o que já aconteceu lá na primeira temporada, porque é a mesma nave, é o mesmo lugar, é o mesmo 100 e é mais uma repetição do que a gente já viu nas temporadas anteriores. Palmas para os roteiristas, amigos! Paralelamente a isso, a Chloe vai para aquela sala da nave onde a gente viu o Lon lá no começo do episódio. Ela acaba vendo o vídeo onde o Lon fez por algum motivo, como se ele soubesse que alguém iria ver aquele vídeo, né? Ele fez um vídeo contando a lore da próxima temporada. Basicamente, ele descobriu que a Danima plantou 5 sementes de 100 no multiverso inteiro. Ele foi a esses 4 lugares e esses 4 lugares foram completamente destruídos. E o 5º lugar é a Terra, e literalmente a 5ª semente do 100 está no mapa do Hakuro. Só que durante toda essa pesquisa, o Lon descobre que tem uma ameaça muito forte, que foi exatamente a mesma ameaça que acabou destruindo esses outros 4 lugares que estavam as outras sementes. Essa nova ameaça se chama Iitsus e eles serão os novos vilões da próxima temporada. E obviamente, por eles já terem destruído os outros lugares, a Terra seria a próxima. E aí o Lon, por causa disso, precisa do mapa do Hakuro para ele pegar essa semente do 100 que está lá e ativar o Stardo. Stardo nada mais é que a nova bola de Sandokai apresentada nesse novo episódio, onde ela carrega uma fonte de energia junto da semente para poder destruir esses vilões. A Chloe, sabendo disso tudo, ela vai e conta pro Zack, e falou para ele dessa forma aqui: Zack, eu descobri, o Lon precisa do mapa do Hakuro. Só falou isso, que já deixa o Zack bravo, dizendo que todo mundo quer ser o Hakuro e piriri pororó, que todo mundo quer tomar o lugar dele, que todo mundo quer ser o líder. O mesmo Zack que teve todo aquele arco de personagem na segunda temporada, que amadureceu. Você mudou. Isso é porque eu mudei mesmo. Que perdoou o Lon mesmo depois de tudo que ele fez, disse que o Lon ainda era amigo deles, mesmo o Lon escolhendo ser maligno, mas beleza. E aí quando a Chloe tenta explicar, né, para ele dos Iitsus, ela deixa muito vago também, e aí o Zack deduz que é só coisa da cabeça do Lon. O que assim, de certa forma, mano, até faz sentido você pensar que o Lon tá mentindo, porque ele se tornou um vilão lá na segunda temporada, certo? Então é normal que o Zack desconfie que o Lon tá mentindo para poder, né, ficar com um poder máximo. Mas não faz sentido porque o Zack, ele simplesmente está ignorando tudo, sabe? Ele não tá... Beleza que tá sendo explicado quase nada para ele, né? Mas de qualquer forma ele tá ignorando tudo. E aí, a gente sabe que aquele Zack do final da segunda temporada não iria agir dessa forma. Ele iria tentar descobrir o que aconteceu da melhor forma possível e tentar, mano, sair todo mundo bem dali, sabe? Mas o Zack está agindo o completo oposto disso tudo, o que não faz sentido nenhum. E eu, como um fã do personagem Zack e um fã de todo aquele arco de personagem que ele teve na segunda temporada, não à toa
esse cara carrega o nome do meu canal, eu fiquei completamente decepcionado com isso, completamente, mano, bravo com isso, porque esse não é o personagem que a gente conhece, cara, não é. Beleza que o amadurecimento dele veio na segunda temporada, mas para ele chegar nesse ápice, ele começa lá da primeira temporada até ali. Então ele foi trabalhado desde o primeiro episódio da primeira temporada até ele ter esse arco lá no meio da segunda pro final. Então todo um procedimento, todo um trabalho que foi feito no Zack durante 2 temporadas completas foi completamente jogado no lixo, nesse episódio podre, nessa bomba, nessa Chernobyl que fizeram com o Sandokai aqui de 30 minutos, chamado Sandokai Sengate. E isso me deixou completamente revoltado. Eu não consigo aceitar que fizeram isso com o melhor personagem de Sandokai, cara. Só que em meio a isso, meio que ele tem um apagão ali durante isso, passa uma imagem de uma fênix e depois ele já volta ao normal e vai atrás da Chloe. A fênix a gente sabe que é porque lá na terceira temporada eles vão ter esses poderes místicos de animais, mas enfim, nem vou entrar muito nisso. Mas o fato é que ele vai atrás da Chloe e o Kiet e a Fenzi ficam lá pra destruir o depósito do Sen. Mas enfim, a tonta da Chloe tenta proteger o Long e aí o Long chega bem na hora e rapta a Chloe de novo, o que não faz sentido porque ele acabou de fazer isso no começo do episódio. Mas ok, né? A Chloe é raptada novamente. E aí, cara, é inacreditável, bicho. É inacreditável. Aí o Long faz todo aquele discurso de que ele é o novo vilão, de que ele é muito forte, que não sei o que. E aí a Chloe simplesmente diz que ele é um beta! Tu é beta, cara! E aí ele tem um flashback de novo, só que dessa vez, por ser uma cena mais simples de fazer, né? Era só o Long num vazio branco. Aí sim, né? Os animadores foram e fizeram esse flashback com a animação atual. Parabéns, né? Pelo menos isso. E aí ele tem esse lapso, né, de humanidade e começa a brigar com o capacete, tentando tirá-lo para poder voltar a sair do bem. Enquanto isso está acontecendo, a Chloe simplesmente consegue sair da armadilha que o Long prendeu ela, o que não faz sentido algum, porque ela foi presa, ela tentou sair, não conseguiu, aí ela tenta de novo e consegue sair. Mano, eu realmente não entendo o que esses caras tentaram fazer nesse episódio, velho. De verdade, eu não entendo. E aí assim que a Chloe sai dessa armadilha, ela vai atacar o Long. Aí o Long, que tava sem o capacete, dá aquela olhadinha do gato de botas pra ela, dizendo que ele é inocente. E a Chloe fala, ah tá, então tá bom. E não ataca o Long. Tipo, se fosse só uma... Mano, ai, cara, não é possível, mano. Tipo, gente, se fosse só o Long tentando fazer alguma armadilha de novo pra ela, ela iria cair, porque não é possível que ela caiu nisso, velho. Beleza que realmente era o Long, mas e se não fosse? Pensa, Chloe. Aí beleza, depois disso, longeado bem, né, sem o capacete, ele disse pra Chloe que ele teve um sonho onde diziam sobre o Stardo e que ele precisava desse Stardo para poder destruir os Iitsus. Mais uma jogada de roteiro genial, né, que é dando a senha, dando o hack pro cara através de sonho, mas nada mais cachorro que isso. Mas beleza, aí ele mostra o Stardo pra Chloe, diz que ele precisa dessa força para combater os Iitsus, que ele vai ser forte como ele jamais foi. E aí junto disso ele diz que teve outro sonho também, dizendo que era para ele dizer pra Chloe que a Chloe escolheu o trem errado. Sim, meus amigos, sim, eles estão alimentando Long e Chloe novamente. Eu nem vou entrar no aspecto que novamente, de novo, eles colocaram outro flashback no episódio e outro flashback com cenas que já existiam lá na segunda temporada. Eles não refizeram a cena. Mas tirando isso do jogo, mano, pelo amor de Deus, eu juro pra vocês, velho, o dia que eu assisti isso ao vivo, na hora que eu ouvi isso, eu quis desligar minha TV. Porque já tava ruim. E os caras conseguiram piorar. Eles conseguiram piorar. Porque não é possível que depois de todo aquele arco, mano, foi literalmente a segunda temporada inteira. A segunda temporada inteira, essa merda de triângulo amoroso entre Zack, Chloe e Long. E sério que depois de eles já terem estabelecido que, beleza, o Long virou do mal, a Chloe gosta do Zack, ela quer o Zack e, mano, os dois estão namorando. É sério que depois de tudo aquilo, eles vão realmente querer focar nesse triângulo amoroso de novo. A gente sabe o quão prejudicial foi pro Kiet e pra Fenzi esse triângulo amoroso, e eles vão querer de novo focar nessa bosta que já foi resolvida na segunda temporada. Que brincadeira, né, Kotoki? Pelo amor de Deus, não é possível, mano. Inventa uma garota pra esse Long, já que ele tá tão carente. Véi, não é possível. Vocês vão focar de novo nessa bosta. Se de verdade, mano, eu tô falando de verdade aqui pra vocês. Se eu começar a terceira temporada e
e tiver essa merda de triângulo amoroso, eu não vou continuar. O canal acabou. Acabou, porque Sendokai tá tomando o pior rumo possível. Eu desisto da Kotoki. Essa bosta dessa empresa. Calma, Maria do Bairro. Ok. Somos levados onde tá lá que é a tia Fenzi, junto dos robôs, né, tentando destruir lá o gerador. E eles ainda estão discutindo o que eles têm que fazer. E aí a Fenzi diz, mano, a gente precisa defender. O Cat fala, não, tô cansado de defender. Eu quero atacar. E, mano, aí eu vi gente que não gostou disso, mas eu particularmente tenho que dar o braço a torcer pra isso. Finalmente alguma coisa boa dentre tanta merda. Eu realmente gostei disso, cara, porque a gente viu o Cat e a Fenzi sendo a parte defensiva do time, e aqui eles realmente precisavam atacar, e atacaram, mano. Fizeram a força do Osen e conseguiram. Venceram tudo. Beleza, que ali a Fenzi só fala, mano, a gente tem uma química, né? Tem alguma coisa em comum, né? Temos. Então, beleza, vamos fazer. A gente sabe que não foi tão simples assim das outras vezes, mas eles precisavam fazer rápido aqui, então aconteceu por acontecer e beleza. Mas pra mim realmente foi legal ver eles atacando depois de ver tantas vezes eles defendendo. E beleza, a Fenzi e o Cat conseguem destruir o gerador, a nave vai começar a explodir e a gente vê que lá na sala onde tá o Lon e a Chloe, o Zack chega, ele vê toda aquela cena, já pensa que o Lon tá tentando conquistar a Chloe e levar ela pro lado do maligno, porque até então o Zack acha que ele é do mal, e aí ele já fala, mano, que papagaiada é essa, velho? O que tá acontecendo? Só que ele não tem tempo pra entender nada, porque não dá pra explicar, já que a nave começa a explodir. E aí o Lon fala, mano, saiam, eu vou tentar fazer o que eu posso aqui pra vocês sobreviverem, né? E aí a Chloe fala, não, Lon, vamos com a gente, né? E aí, de novo, o Zack, que teve todo aquele amadurecimento na segunda temporada, ele tentou, literalmente, ele tentou salvar o Lon pra ele não cair no precipício, pra que o Lon não morresse, disse que o Lon ainda era amigo deles. O Zack simplesmente fala, não, Chloe, vamos. Como se ele literalmente não ligasse pro Lon, como se ele quisesse que o Lon morresse. Sabe? Isso não faz sentido. Não faz sentido, galera. Não faz. Desculpa, não faz sentido. E aí a Chloe aceita, eles saem da nave e o Lon fica lá. E eu acho engraçado, né? O Lon passou milhares de anos construindo esse império para que o ponto fraco fosse o gerador de energia, que fosse tão fácil de ser destruído assim, né? E um gerador fez com que uma nave inteira daquela e um exército inteiro daquele fosse destruído. Não faz sentido, né? Mas beleza. Afinal de contas, o que faz sentido nesse episódio? Olha o tanto de coisa que eu já falei pra vocês que não faz sentido algum. E aí, eles fugindo da nave, explodindo, né? Dos destroços que estão caindo. Um desses destroços acaba acertando o Zack. O Zack desmaia. A Chloe pega ele, né? Só que aí eles tentam se reunir pra um salvar o outro. E acaba que todo mundo se ferra. E aí um destroço vai acertar eles em cheio, já no chão. E aí, de repente, chega o Lon com o robô e salva eles. E aí a Fenzi fala, mas o Lon salvou a gente? Aí rapidamente ele diz, não, eu salvei o mapa do Hakuro, né? Porque aparentemente se o Zack morre, o mapa também ia morrer, né? Então ele salvou todo mundo. Que não sei, né, se faz sentido, mas enfim, né? Enfim. Aí ele salva todo mundo, pega o mapa do Hakuro, destrói o mapa e coloca a semente do Sen no Stardo. Assim que ele coloca a semente, meio que, sei lá, dá um raio, um rastro, e esse rastro acaba atingindo o Zack, e a gente vê que ele acorda e surge alguma coisa na testa dele rapidamente. E aí quando o Lon finalmente pensa que vai vencer, o Zack acorda, dá um esporro nele, com uns 3 chutes ele acaba com o robô dele, e aí eles começam uma batalha, né, entre si, fisicamente, finalmente, a batalha que a gente sempre quis ver desde 2014, que não era dessa forma que a gente queria ver, mas ela acontece. A batalha em si é legal, tá? Não tenho o que falar, porque a gente realmente gosta, a gente foi ensinado a gostar disso, né? Que é a batalha de Sendokai, principalmente quando se trata de Zack e Lon. A batalha é legal, tem ali, né, seus momentos, alguns realmente não fazem sentido, outros eu falo que não faz sentido pelo que já aconteceu lá na segunda temporada, né? Mas é legal, não tem muito o que falar. É muito bom ver eles batalhando ali, ver todo aquele poder sendo emitido durante aquela batalha. Isso realmente é legal de ver, porque mostra o quão forte são os dois, apesar do Zack estar arrebentado e o Lon tá de capacete, né? Que no caso daria mais, entre aspas, deveria dar mais poder para ele, né? Mas ainda assim é muito legal, a batalha é bem pareada assim, então a gente não tem toda aquela emoção como foi lá na segunda temporada, porque foi resumido em 5 minutos de batalha. No outro foi 2 episódios, mas o Zack ganha a batalha em questão de, segundos. O capacete do Grande Zorn, que era fortíssimo e foi aprimorado, ficou muito mais forte ainda por causa da Chrono Yacht lá na segunda temporada,
foi completamente destruído. Simplesmente se acabou depois dessa batalha entre o Zack e o Long. Beleza que o Zack é forte, cara, mas isso não iria destruir o capacete. Então, algo que era tão importante, que é o capacete do Grand Zord, acabou dessa forma. Simplesmente inaceitável, cara. Inaceitável, mano. E aí, depois disso, já não bastando, quando o Zack vence a batalha, ele dá um de mongoloide e cai no chão. Cara, essa cena, ela é o resumo, literalmente, ela é o resumo de quão ridículo foi esse episódio por completo, cara, por completo. Nossa, é inacreditável que aquele Zack, quando você olha, vê aquele Zack da segunda temporada e vê esse Zack desse episódio, você fala, mano, o que aconteceu, velho? Por que descaracterizaram tanto o personagem que é o Zack, cara? Mano, essa cena dele caindo todo bobo no chão é pífio, cara. Pífio. Mostra o quão ridículo e o quão ruim é esse episódio. E depois disso tudo, o Stardo ele acaba acumulando energia demais, ele explode e manda os novos poderes para os outros personagens que a gente vai ver lá na terceira temporada. Depois disso, o Long fica bravinho, sai andando como se tudo tivesse acabado, não faço ideia para onde ele iria, mas enfim, né? Só que aí o Zack conversa com ele, o Zack se redime de algo que ele nunca deveria ter se redimido, porque ele não é dessa forma, ele é igual lá na segunda temporada, mas enfim, o Zack se redime, o Long volta para a equipe e eles falam que vão trabalhar juntos para derrotar os Iitsus. Como se o Long não quisesse isso, né? Assim acaba o episódio e na cena pós-créditos a gente vê lá o Lord Itsu, os vilões novos, despertando, dizendo que o Stardo foi despertado e agora ele vai batalhar com os Senkuns. E detalhe, que design genérico esse do Lord Itsu, né, mano? Pelo amor de Deus, eu já vi esse design aí em 500 desenhos de hoje em dia. É muito genérico, cara. Enfim, gente, como vocês viram, esse episódio, ele me estressou, assim, bem pouca coisa, sabe? Porque ele não tem quase incoerência nenhuma. Na real, gente, deixando a ironia de lado aqui, esse episódio realmente está completamente recheado de erros, de incoerências, de coisas que não fazem sentido nenhum, de mudanças, de falta de explicações. Mano, tem muita coisa errada nesse episódio e eu fico indignado porque não é possível que ninguém viu isso. Tanto os produtores enquanto estavam fazendo esse episódio, quanto os fãs que disseram que isso tá bom, cara. Isso tá ruim. Esse episódio é um episódio ruim, cara. Ele não é bom. Ele é muito ruim, pra falar a verdade. Ele é muito ruim porque ele descaracteriza todos os personagens. Todo mundo tá completamente diferente. Tem piada fora de tom. Tem soluções de roteiros, cachorros que simplesmente acontecem porque sim. Tuve um sonho. Vocês entendem, cara? Não é possível. E outra coisa que eu não cheguei nem a mencionar no vídeo, porque eu tava apontando só os furos aqui, as papagaiadas que eles fizeram, como os flashbacks, recheado de flashback para dar os 30 minutos que eles prometeram entregar. Flashbacks com as animações antigas apenas com um filtro em cima para dizer que é flashback, enfim. Fora tudo isso, eu nem cheguei a mencionar o quão porca é a animação do Shindokai Sengate, cara. Os cenários que a gente viu são porcos, cara. É que a gente não reparou nisso, mas vocês aí, depois de 3 meses de episódio lançado, mano, analisa. De verdade, pega para analisar o contexto, não o que está sendo contado. Pega para analisar o episódio por completo e olhem os cenários. Como os cenários são poucos e os que tem são completamente cheios de filtros, disfarçado com a boniteza que entre aspas tem nos personagens, nos aspectos 3D para disfarçar o quão ruim tá os cenários, a animação, como que tá o simples do simples. A cena final da luta com o Zack e o Long é o exemplo claro disso, cara. Você pega aquele cenário amarelo, você vê que ele não está contrastando com nada que tá ali em volta dele, cara. Ele tá muito fora de tom, mano, tá feio, sabe? Tá feio. E aí você vê o Zack que solta o poder dele, mano. Você vê que tá, como é que eu posso dizer? Tá feio, sabe? Ele tá liso, ele não tem as texturas que tinham nas outras temporadas, que na teoria deveriam ser inferiores a isso que a gente acabou de ver. Você vê que tá liso. Mano, e isso é inadmissível pra gente que esperou 11 anos pra assistir a continuação. Além de a gente ter que assistir um episódio de 30 minutos, o que é muito pouco
pra gente que esperou 11 anos, que no caso deveria ter vindo já a terceira temporada e não um mísero episódio de 30 minutos, que eu nem cheguei a mencionar, mas além de a gente ter essa migalha que foi esse episódio, ele ainda tá pior do que eram as outras temporadas. A gente vê a boniteza nos personagens, algumas coisas como as naves, mas no geral tá pior, cara. Tá pior porque a gente não tem cenário. Os cenários que tem, eles estão completamente pastados, mano. Eles estão lisos. Aquela cena à noite deles lá fora da nave Zorn, também aquele filtro azul ridículo. Não tá contrastando com nada. Mano, esse episódio ele tá feio. Calma. Ele é mal dirigido. Vale a pena. Ele é mal feito. Para com Vocês isso. têm noção disso, cara? Ele é mal feito. E tudo que eles tentam, apesar de ser coisas que eles já fizeram antes nas outras 2 temporadas, porque a gente não tem poder novo, a gente não tem nada de novo, mano. É literalmente as mesmas coisas que já apareceram nas outras 2 temporadas e eles conseguiram fazer pior num espaço de tempo maior, que foram literalmente 11 anos e um episódio menor do que uma temporada. Ah, não, aí ele extrapolou. Mata esse danado! Vocês gostaram? Mano, beleza você gostar, tá? Não tem problema, mas vocês têm que admitir que isso tá ruim, que isso tá mal feito em todos os aspectos. Eu ia voltar e se dependesse deles, Sendokai não tava aqui onde tá hoje. Tinha morrido, porque sequer reprisava na televisão. Tanto é que foi pro YouTube. Ih, vai com calma, cara. Então, se dependesse deles, Sendokai tinha morrido. A gente que salvou isso durante todo esse tempo. Então é o mínimo. O mínimo que a gente pode fazer é cobrar coisa boa, porque esse episódio de 30 minutos é uma podridão por completo. De verdade, gente, foi muito difícil de eu fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque vocês sabem que eu sou muito crítico com meus vídeos, que eu quero sempre o melhor. E esse vídeo aqui, querendo ou não, por eu estar trabalhando aqui em forma de opinião, apesar de ter roteiro, no final das contas, sai algo mais eu. E vocês sabem que quando sai algo mais eu, sai algo menos profissional. Então, já foi muito difícil pra mim fazer esse vídeo por conta disso, porque eu prezo muito pelo profissionalismo, apesar das minhas dificuldades. Então, eu enrolei bastante até pra fazer esse vídeo, porque de verdade, mano, saiu Sendokai Sengate, depois saiu algumas coisas sobre Sendokai, sobre a nova temporada, e de verdade, eu tô muito desgostoso com o que tá se tornando Sendokai, pra onde tá caminhando. Aí eu fiquei tão desgostoso com tudo isso que eu desanimei por completo, decidi dar um tempo, né, porque senão ia ser pior. Tava muito irritado com tudo que tava acontecendo, vendo essas porcarias que a Kotoku tava lançando, vendo que tinha gente protegendo e elogiando isso, que me irritava mais ainda. Então, mano, eu decidi dar um tempo e agora eu tô voltando fazendo esse vídeo pra vocês terem noção. Ele tá com 1 hora já, só de áudio, sem edição, nada. Óbvio, tem muito erro, tem tudo, mas eu tinha tanta coisa pra falar que deu quase 1 hora de vídeo. E vai dar. Eu tava enrolando muito também pra reassistir esse episódio, pra fazer esse vídeo, porque o que eu odeio esse episódio, mano, com todas as minhas forças, vocês não tem noção. Mano, mas enfim, cá estamos nós aqui pra falar o quão ruim foi isso. Finalmente alguém para falar a verdade sobre esse episódio, porque eu não aguento mais ver gente falando bem o que não é verdade desse episódio. Eu fiz o meu primeiro vídeo sendo imparcial, apenas contando a história, o que era o meu intuito desde sempre. Primeiro fazer um vídeo falando da história de Sendokai Sengate, resumindo ela, e depois dando a minha opinião. Eu já sabendo que a minha opinião ia ser grande pra caramba, eu decidi fazer um vídeo separado. Então é isso, gente. É isso que eu tinha pra dizer sobre esse episódio. Não tem mais o que eu falar, apesar de que provavelmente deve ter sim mais o que eu falar, mas ou eu tô esquecendo, ou eu tô muito irritado, porque conforme eu fui passando de novo por esse episódio, foi me irritando mais ainda. Mas a maioria das coisas eu falei que tinha que ser falado. E enfim, eu não vou falar, espero que vocês gostem, porque é a minha opinião. É isso, eu tinha que falar. Eu, como um fã de Sendokai, um fã que acompanhou firmemente todo esse tempo, eu tinha que vir aqui falar e dar minha opinião sobre esse episódio, que é ridículo. Eu peço perdão desde já pela falta de profissionalismo nesse vídeo, porque claro, não vai ser igual aos outros, acontece, né, não tem pra onde fugir, mas fiquem calmos que os próximos vídeos virão e virão melhores, tá? Isso eu prometo pra vocês. É isso, gente. Se vocês quiserem entrar nas redes sociais da comunidade Sendokai Legends, tá tudo aqui na descrição, servidor no Discord, grupo no WhatsApp, Instagram, canal no WhatsApp também, então tá tudo aqui na descrição, entre aí, tem o perfil do canal também lá no Instagram, onde eu comento bastante com vocês, respondo perguntas,
perguntas. Falei muito também sobre esse episódio lá, quando saí eu respondi seus questionamentos. Então lá eu sempre tô postando as coisas primeiro, porque é mais fácil, é mais prático. Então se vocês querem ver mais de mim, mais das coisas de Sandokai, também eu recomendo muito que entrem aqui no perfil do canal, porque lá eu sempre tô mais ativo. E é isso, gente, é isso, não tem mais o que eu falar. Obrigado por todo mundo que assistiu até o fim. Era realmente um vídeo que iria sair grande. Obrigado por vocês que assistiram até aqui. Até a próxima e fui!